Olá a todos, uma vez mais com o Candomblé nos Caminhos de Ogum, esse programa aqui que já vai se tornando tradicional a todos os internautas e aos irmãos do Candomblé e também da Umbanda, religiões de matriz africana, hoje respondendo às perguntas e às questões dos internautas. Inclusive, todas as terças-feiras estaremos aqui respondendo às inúmeras perguntas dos internautas. Primeiramente, quero mandar um abraço para a Tamires Nunes, tá? Um grande abraço para ela. Para minha filha Ialorixá, Elane Cardoso de Onira, né? Ao Ogã Regis de Atibaia, que me mandou uma mensagem muito linda, Mojubá Ogã. A Érica, a minha filha de Oxum, né? Um grande abraço. A Ebome Conceição, meu Mojubá, uma pessoa que faz muito pelo Candomblé e luta muito pelo Candomblé. E ao meu saudoso irmão de Orixá, Ogã Anderson, né? Um grande abraço, uma pessoa muito importante para a minha história de Orixá e que sempre me acompanha em todos os meus momentos e fases da minha vida. E dando início às questões a serem perguntadas, então vamos começar a ler as perguntas que os internautas nos solicitaram. A Márcia do Rio de Janeiro pergunta se Umbanda é Candomblé. Olha, Márcia, na realidade a Umbanda tem os seus fundamentos e o Candomblé tem também os seus fundamentos. Apesar de a Umbanda também ser derivada do Candomblé e também ter sua origem em matriz africana, a Umbanda tem os seus fundamentos, tá? E o Candomblé tem os seus fundamentos também. Então são duas religiões distintas. Uma é uma religião, uma é uma coisa e outra é outra coisa, tá? Mas todas levam a um mesmo ideal. Porém, frisando de novo, são duas religiões diferentes, totalmente diferentes, tá? Um grande abraço aí para o pessoal do Rio de Janeiro. O Marcos, da Paraíba, pergunta: Exu Catiço e Exu Orixá é a mesma coisa? Não, Exu Catiço tem uma forma de ser cultuada, inclusive eu já fiz outro vídeo explicando sobre isso. E o Exu Orixá é o Exu que é cultuado na nação Queto e algumas outras nações do Candomblé. A forma de culto também é diferente e até a forma também de se vestir e de cantar. Vou te dar um exemplo muito claro. Para o Exu Catiço você pode cantar as cantigas em português, né? Que é os nossos ancestrais aqui do Brasil. E o Exu Orixá é como o Orixá Ogum, é como o Oiá, é como qualquer outro Orixá. A gente canta em Yorubá e os cultos e a forma de tratá-lo também é africana. Essa é uma das inúmeras diferenças entre o Exu Catiço e o Exu Orixá. Dando seguimento, o William de São Paulo pergunta: Iaô, com menos de 7 anos tomado, pode abrir casa e cuidar das pessoas? A palavra Iaô vem da palavra Iaorixá, ou seja, a pessoa que é iniciada para o Orixá, mas ainda não tem os seus direitos como Ebome. Portanto, essa pessoa só terá direito de fazer alguma coisa e dar caminho para outra pessoa a partir do momento que ela tiver os seus 7 anos arriado pelo seu Babalorixá e pela sua Iaorixá. Tá, William? Então, um Iaô, na realidade, ele é uma pessoa que está em fase de aprendizagem para aí chegar nos seus 7 anos poder executar com tranquilidade e sabedoria tudo aquilo que ele aprendeu no decorrer dos seus 7 anos e sacralizando aos pés do seu orixá, ou seja, dando a sua obrigação de 7 anos aos pés do seu orixá e recebendo a confirmação e o posto para poder estar autorizado a cuidar das pessoas. Pessoas com menos de 7 anos iniciadas não podem estar cuidando das pessoas e não pode estar abrindo casa e nem abrindo axé, tá? Só para responder sua pergunta. A Wanda de São Paulo também pergunta: Oxumaré, Ossan e Logum Edé são mulheres? Não. O que acontece é o que? Alguns antigos têm a mania de falar orixá metá, isso não existe. Eles são oborós, tá? Não discordando de ninguém, mas são orixás oborós, tá? Você pode estar se informando com a sua orixá, seu babalorixá. O Xumaré é um orixá oboró, ou seja, homem. Logum Edé também. Ele tem uma passagem com o Oxum que ele convive com a mãe 6 meses, ora numa energia, numa influência mais feminina, e convive outros 6 meses com Odé, que é o pai. Ora numa energia mais masculina, mas Logum Edé é homem. Tá? E a mesma coisa ocorre com o orixá Ossan. Então, esses orixás são oborós. A chegada deles aqui na Terra foram dados entrada como homens, então eles não são mulheres. Tá? E o culto também deles são de homens. E vamos responder a pergunta das pessoas do Facebook. Eu começo
pela grande irmã Ialorixá Liane de Iemanjá. Ela pergunta: raspar mais de uma vez trocando de axé é correto? A raspagem de uma pessoa de axé é apenas feita uma vez, porque é como a vida, você só nasce uma vez, você não nasce duas vezes. Então as pessoas que fazem isso, de ficar raspando toda hora uma pessoa, é totalmente equivocada. E quanto à troca de axé, não se engane, gente, você troca de axé, mas você não tira a mão do seu Babalorixá e da sua Ialorixá, porque eles não morreram. Só se tira a mão, só se troca a mão de alguém em caso de falecimento, tá? Respondendo a questão da Eliane de Iemanjá. Dando seguimento a mais outra pergunta dela: todo Ebome pode ser um zelador de santo? Não. Ebome é Ebome. Ele tem rituais específicos nos 7 anos dele, tá? E Babalorixá é Babalorixá. Ele também tem um outro ritual e uma outra forma de receber os seus 7 anos, que no Candomblé chama-se Oiê, em outras nações chama-se Decá. Então o Ebome só poderá exercer a função de Babalorixá, ou no caso a Ebome e a Lorixá, se receber esse posto de alguém autorizado, se receber esse posto de um Babalorixá. Caso contrário, ele será um Ebome, alguém mais velho com 7 anos tomado, podendo sim vir a ter vários cargos dentro de uma casa de axé. Tá? Então Ebome não é Babalorixá, e vice-versa. Dando seguimento a outra pergunta dela: Euá, Obá e Nanã pode ser feito no Ori masculino? Olha, no meu entendimento e da casa que eu venho, que é a casa de Oxumaré, nunca vi isso ocorrer. E nunca ouvi falar disso. Tá? E isso dentro da minha casa de axé, dentro do meu axé, a gente não cultua estes orixás no Ori de homem. Inclusive Nanã, com vários aspectos que proíbem até alguns homens de participarem de seus cultos e seus rituais. Euá, que é filha de Nanã, e Obá também, que é uma feminista, também não. São orixás que não pegam ori de homem. Tá? Agora fica no critério e no entendimento de cada um. Dando seguimento a mais alguma pergunta, vamos responder a pergunta da Lu de Oiá de Sorocaba, que é uma irmã incondicional e uma pessoa também que eu gosto muito. Ela pergunta se o Ogã confirmado e dado suas obrigações pode jogar búzio. Ogã e Eked, eles já nascem prontos. Ou seja, já nascem com 7 anos. Já nascem prontos. Então o que cabe a nós, zeladores de orixá, dentro da casa de Oxumaré e a tradição do axé Oxumaré? Nós confirmamos Ogãs e Ekeds, porque você confirma o que está pronto. Você não faz o que já está pronto. Então apenas confirmamos o que está pronto. E Ogã e Eked não desempenham nenhum papel de Ialorixá ou Babalorixá. Para isso são Ogãs e não rodam de santo. Tá? Eles não podem estar jogando búzios, não podem estar fazendo atendimento, não podem estar fazendo o que nós, Adoxo, o que nós Babalorixás e Ialorixás fazemos. Ogã, é pai. Eked também é mãe. Só que eles são pai e mãe de orixá. Eles são encarregados de cuidar do axé, de zelar pelo axé, de cuidar das pessoas do axé e transmitir o seu conhecimento, sim, mas não exercer a função de um Babalorixá ou de uma Ialorixá. Inclusive é um tema que eu vou abordar no próximo programa, porque o que se vê hoje é um grande número de pessoas que eram Ogã e Ekedes e hoje estão rodando de santo. Só um fundamento a essas pessoas: Ogãs e Ekedes rodam de santo apenas uma vez na vida. E quando isso ocorre, é em virtude de o falecimento estar muito próximo. Motumbá, Ogãs e Ekedes. Tá? Dando seguimento a outras perguntas, casa de aluguel. O Marcos de São Paulo pergunta: casa de aluguel e axé próprio. Olha, Marcos, o que eu tenho para falar para você sobre essa questão, todo mundo um dia já começou de aluguel. Pessoas que hoje têm suas casas próprias criticam as pessoas que têm aluguel. Mas todo axé tem que ter um início. E nem todo mundo consegue uma casa própria para começar a tocar o seu axé e começar a tocar o seu candomblé. Se você tiver as suas entidades para você fazer os seus ebós, os seus orôs adequados para os seus clientes, para os seus filhos de santo, você pode começar com casa de aluguel, sim. Inclusive, para as pessoas desinformadas, lá na Bahia, na Barroquinha, tá? Os primeiros axés começaram com aluguel. Tá? Começaram com aluguel, começaram com um quartinho, começaram pequenos, para depois crescerem e ter os seus axés próprios. Então as pessoas que têm casa de aluguel e tocam seus candomblés, não é demérito e não é errado não. É muito correto vocês terem algum início para que vocês possam alcançar o axé próprio.
Ninguém é tão rico ou milionário a ponto de já começar no seu axé próprio. Tá? E vamos respondendo mais alguma última pergunta aqui. Tá? Da Kelly Araújo, de Goiás. Ela pergunta para a gente o que poderia ser feito no caso de Exu e como cultuá-lo da forma do Exu Orixá e do Exu Catiço. Primeira coisa, sobre o Exu Catiço, o Exu Catiço, ele teve uma origem, ele tem uma história. Geralmente, quando as pessoas estão manifestadas com esse Exu, ele tem um sobrenome, né? Que no Candomblé, no caso do Exu Orixá, é qualidade. E por aí é que você vai saber como cultuá-lo o dia que ele gosta de ser cultuado, as suas bebidas, as suas preferências e a forma que tem de dar seguimento a esse catiço. Porque todos eles têm nomes incomuns e sobrenomes, dando a origem e a sua história. Nas cores, vestimentas, bebidas e caminhos a serem seguidos. Sem contar que cada orixá catiço serve a um orixá e a uma determinada qualidade de orixá. Tá? Não se esquecemos disso. Então todo orixá, seja no Queito ou seja em qualquer outra nação, ele tem uma qualidade de Exu específica que serve a ele e dá caminhos para a casa de axé e para o filho. Tá? Deixo um abraço a todos os internautas. Vocês que têm sugestões e dicas para melhorias do programa ou perguntas a fazerem, por favor, vocês terão o endereço do nosso e-mail e podem entrar em contato conosco que responderemos a todas as perguntas sem causar constrangimento e sem causar polêmica com nenhum axé nem com nenhuma pessoa, que nosso intuito é informar e jamais ser dono absoluto da verdade. Todos têm sua opinião e respeito todas as opiniões, sejam contrárias ou favoráveis. Motumbá a todos e até a próxima.